Em 22 de junho de 1941, o grupo de exército centro-alemão iniciou seu avanço pelos vastos territórios soviéticos em direção a Moscou. A captura da capital russa era o objetivo mais importante da Operação Barbarossa. Mas para chegar até lá, as forças de Hitler teriam que percorrer um longo caminho, que passava pela estratégica cidade de Smolensk. Os primeiros dias das ofensivas na União Soviética foram marcados por grandes vitórias, incluindo a captura de Minsk nos primeiros dias de julho, infligindo mais de 300 mil baixas ao Exército Vermelho. No entanto, à medida que as divisões da Wehrmacht avançavam, surgiam os primeiros sinais de que a inteligência alemã havia subestimado o tamanho da força inimiga. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. Para alcançar Moscou, os alemães precisavam capturar Smolensk, um importante eixo central de abastecimento e comunicações. Além disso, uma vez tomada a cidade, a Wehrmacht ficaria a apenas 350 quilômetros de Moscou, em posição de desferir o golpe final contra a capital soviética. Contudo, os suprimentos e a logística sempre representaram um problema sério, já que as necessidades diárias de uma divisão blindada ou de infantaria motorizada eram imensas. Cada uma das divisões alemãs contava com 12 a 15 mil soldados e, em média, eram necessárias 75 toneladas de alimentos, 150 toneladas de combustível para a vasta quantidade de veículos e mais 75 toneladas de munições de todos os tipos. Essa complexa logística era vital para manter a capacidade combativa das unidades alemãs na Rússia. Para suprir as tropas, cada corpo de exército alemão possuía caminhões próprios, responsáveis pelo transporte de suprimentos até as divisões e regimentos. Em 1941, a frota de veículos de transporte disponível era de 150 mil unidades. O Opel Blitz, fabricado pela Opel, foi o caminhão mais utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era ágil, com mecânica confiável, desempenhando um papel fundamental na logística alemã e sendo crucial para o sucesso da Blitzkrieg. Já os vagões ferroviários de carga refletiam as restrições das ferrovias russas, que utilizavam bitolas e vagões menores do que os alemães, causando mais transtornos para o abastecimento na linha de frente. A estratégia alemã para tomar Smolensk era realizar um ataque em pinça, com as divisões do 3º Exército Panzer avançando pelo norte e o 2º Exército Panzer atacando pelo sul. Sob o comando do general Heinz Guderian, o 2º Exército Panzer estava ligeiramente melhor equipado em comparação ao 3º, liderado pelo general Hermann Hoth. Ambos os exércitos eram formados por divisões Panzer e motorizadas, compostas por soldados experientes e bem treinados. Destaque para a 2ª Divisão Motorizada SS das Reich e o Regimento de Infantaria Grossdeutschland, que desempenhavam um papel de liderança nas batalhas desde o início da guerra. Durante a invasão da União Soviética, a divisão das Reich atuou como força de elite, sendo empregada na Batalha de Yelnya, próxima a Smolensk, e mais tarde servindo como ponta de lança na Operação Tufão, visando a captura de Moscou. Para a Batalha de Smolensk, as forças alemãs contavam com 12 divisões de infantaria, somando aproximadamente 400 mil soldados bem treinados, cerca de 1.000 tanques com tripulações experientes e o apoio de 1.500 aeronaves da poderosa Luftwaffe. Por outro lado, o Exército Vermelho, apesar das milhões de baixas, estava se reorganizando rapidamente. O marechal soviético Semyon Timoshenko reuniu 3 exércitos, totalizando 550 mil soldados, apoiados por 1.500 tanques recém-chegados das fábricas e aproximadamente 1.000 aviões de combate. A batalha começou em 10 de julho, com um ataque simultâneo do 2º e 3º Exércitos Panzer. As forças blindadas de Hermann Hoth avançaram pelo norte, enquanto Guderian seguiu pelo flanco sul. Ambos os ataques surpreenderam as fracas defesas soviéticas, que eram compostas principalmente por novatos com pouca ou nenhuma experiência em combate.
As poucas unidades que conseguiram resistir ao ataque eram compostas por veteranos de batalhas anteriores, porém, já estavam esgotadas física e mentalmente após repetidas derrotas. A ofensiva alemã foi amplamente sustentada pelo uso massivo e coordenado de divisões blindadas, com apoio direto da Luftwaffe. Essa tática, conhecida como Blitzkrieg, dependia da rápida movimentação das forças mecanizadas, enquanto a maior parte da infantaria alemã ainda avançava lentamente em direção à linha de frente. Devido à rapidez com que as forças blindadas alemãs haviam avançado pelo território soviético, a infantaria ficou para trás, sem conseguir acompanhar o ritmo das divisões Panzer. As unidades de infantaria alemã estavam sendo levadas ao limite, cobrindo distâncias de 30 a 35 quilômetros por dia, carregando entre 15 e 25 quilos de equipamentos e com poucas oportunidades para descanso adequado. O uso contínuo de Pervitin, uma metanfetamina distribuída para melhorar o desempenho dos soldados, começou a apresentar efeitos colaterais. Enquanto no início proporcionava energia para a execução rápida de uma guerra relâmpago, sua eficácia diminuía conforme a guerra avançava e a exaustão tomava conta das tropas. Sem tempo adequado para descanso e recuperação, os soldados começaram a sofrer com o desgaste físico e mental, comprometendo sua capacidade de lutar em uma campanha de longo prazo. Quando a infantaria alemã e os reforços soviéticos finalmente chegaram aos arredores de Smolensk, o avanço inicial dos Panzers já havia resultado em 2 penetrações significativas, deixando 5 divisões soviéticas isoladas em um grande saliente. Ao sudoeste de Smolensk, os alemães lançaram um ataque adicional que cercou 2 exércitos soviéticos perto de Mogilev. Com a brecha aberta, as divisões Panzer continuaram sua ofensiva, enquanto a infantaria, ainda a caminho do campo de batalha, se preparava para consolidar o cerco. Entretanto, o atraso de alguns dias na chegada da infantaria significou que os Panzers não puderam avançar com a velocidade esperada pelos comandantes, tornando o tempo um fator crítico para o sucesso da operação. Nos dias 12 e 13 de julho, as ofensivas alemãs retomaram com força total, e a cidade de Smolensk ficou praticamente cercada, restando apenas uma pequena brecha ao nordeste. Esse momento crítico foi aproveitado pelos reforços soviéticos, que rapidamente começaram a chegar à região próxima ao rio Vop. 5 grandes exércitos soviéticos se posicionaram a leste da cidade, cada um com cerca de 50 mil soldados, formando uma nova linha de defesa. Já nos dias 15 e 16 de julho, a situação no lado alemão era um verdadeiro caos, com várias unidades lutando isoladas e sem a coesão necessária. Apesar de a infantaria chegar aos poucos, as divisões motorizadas continuaram pressionando as defesas soviéticas, tentando romper sua linha de frente. Os ataques se concentraram em 2 eixos principais: ao norte, as margens do rio Vop, e ao sul, contra a própria cidade e o exército de Rokossovsk, localizado a leste. Embora os alemães tenham conseguido alguns avanços, o ímpeto do ataque começou a diminuir, e a cidade de Smolensk ainda não estava completamente cercada. Além disso, a resistência soviética a leste aumentava a cada dia. Entre os dias 16 e 19 de julho, a maioria das divisões de infantaria alemãs finalmente chegou às imediações de Smolensk. Após lidar com 2 exércitos soviéticos isolados ao sudoeste, os alemães começaram a reforçar suas linhas. Isso coincidiu com um grande contra-ataque soviético, que envolveu todas as forças concentradas a leste do rio Vop. Embora feroz, o ataque foi contido pelos alemães, que solidificaram suas posições. No mesmo período, em 16 de julho, Hitler emitiu a controversa Diretiva 33. Ela ordenava que, após a tomada de Smolensk, o 3º Exército Panzer de Hoth deveria se deslocar ao norte para apoiar a captura de Leningrado, enquanto o 2º Exército Panzer de Guderian deveria seguir para o sul, participando da futura Batalha de Kiev. Essa mudança de foco estratégico influenciaria decisivamente o desenrolar da guerra. Entre os dias 20 a 22 de julho, a batalha continuou com intensos contra-ataques soviéticos ao longo de toda a frente, mas sem êxito. Os alemães mantiveram a pressão, e no dia 27 de julho, finalmente completaram o cerco à cidade. Após diversas tentativas frustradas de Rokossovsk para salvar as tropas cercadas, a guarnição soviética de Smolensk se rendeu em 5 de agosto. Apesar da forte resistência, os alemães alcançaram mais uma grande vitória. No entanto,
Em uma reviravolta, 2 dias depois, parte das tropas soviéticas cercadas conseguiu escapar do bolsão, auxiliadas pelos esforços ofensivos do Exército Vermelho na linha de frente. Cerca de 50.000 homens escaparam para a retaguarda soviética em 7 de agosto, mostrando que, apesar das perdas, o Exército Vermelho ainda estava longe de ser derrotado. Apesar da vitória das forças de Hitler, as perdas foram extremamente elevadas para ambos os lados. O Exército Vermelho sofreu cerca de 450.000 baixas, entre mortos, feridos e prisioneiros, além de perder 1.348 tanques, o que praticamente dizimou toda a força blindada soviética envolvida na batalha. Para os alemães, a lentidão na captura de cidades estratégicas revelou uma realidade bem distinta das campanhas anteriores na Polônia e na França. A Wehrmacht teve aproximadamente 100.000 baixas, e as divisões Panzer, que começaram a ofensiva com cerca de 1.000 tanques, tiveram 214 destruídos durante toda a operação. A árdua batalha pela região de Smolensk deixou claro para os alemães a impressionante capacidade de recuperação do Exército Vermelho, que conseguia se reestruturar rapidamente e lançar contra-ataques poderosos. Esse fato indicava que a Wehrmacht teria grande dificuldade em obter a vitória rápida e decisiva na União Soviética, tão almejada por Hitler. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.